Olá, eu sou o Carlos Alberto Souza, advogado, e hoje vamos falar da persecução crime em juízo. A primeira fase dela com o inquérito policial. O inquérito policial é conceituado como procedimento administrativo sigiloso e inquisitivo e conduzido pela autoridade policial com fins investigatórios, visando ligar a autoria e materialidade delitiva e servindo de base para a propositura da ação penal. O inquérito policial, como procedimento administrativo, ele está sequenciado no artigo 4º do Código de Processo Penal, ou seja, o procedimento legal do qual haverá a instauração do inquérito e a apuração com base nos elementos de colheita de provas. Entretanto, parte da doutrina, principalmente a esmagadora doutrina do STJ e o STF, entendem que não cabe no inquérito, dentro dele, a produção de provas, ou seja, somente investigação. Tanto é verdade que o que é colhido no procedimento, posteriormente deverá ser provado em juízo na instrução processual. Entretanto, poderá se servir o delegado de requerimentos ao próprio juízo para a produção de provas cautelares, não repetíveis e antecipatórias. Essas provas elas serão excepcionalizadas e com crivo do contraditório diferido. Posteriormente, após a conclusão desta prova, será anexada aos autos do inquérito e aí a parte, posteriormente, poderá apresentar o seu contraditório diferido. Nesses termos, nesse procedimento, conforme foi dito, não é um procedimento meramente administrativo que não causa nulidade ao feito, via de regra. Portanto, uma vez havendo o procedimento, e uma situação do qual não caiba revisar nenhum procedimento do ato, porque somente em juízo que há a possibilidade de anulação, não do inquérito, mas da ação penal. Assim, é importante dizer que esse procedimento é sigiloso, tendo em vista que, em algumas hipóteses, poderá ser conduzido sem que a parte nem o advogado e o investigado tome conhecimento, senão a própria diligência será prejudicada. Por exemplo, numa escuta telefônica, numa busca e apreensão. Assim que esse procedimento do sigilo, do qual foi necessário, não tem mais nenhum objeto, aí sim a parte poderá ter todo o seu nuance de ter conhecimento da produção daquela suposta prova. Entretanto, em outras hipóteses, a parte poderá ter, sim, participação, inclusive tomar conhecimento que está sendo produzido, quando não for caso de sigilo. Inclusive o advogado ele tem o direito subjetivo, conforme prevê o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, de tirar apontamentos, cópias e tomar conhecimento que está sendo produzido em determinados inquéritos. Portanto, o inquérito como inquisitivo tem como finalidade o qual? Da autoridade policial que é parcial, e não há aí a questão da imparcialidade, sim da parcialidade, por conta da inquisição, ou seja, a autoridade ela é inquisidora, ela tem interesse em desvendar a autoria e a materialidade. Entretanto, essa inquisição por parte da autoridade não é uma inquisição aleatória, desvinculada, desenfreada, violando a lei. Não, ela é pautada estritamente conforme prevê o artigo 4º do Código de Processo Penal, tendo em vista que a própria autoridade ela tem que seguir de forma vinculada à lei, porém pode utilizar métodos com base no seu poder discricionário, de analisar uma ou outra forma de chegar ao seu desiderato, que é justamente o ápice de ligar ali, desvendar a autoria, ligando a materialidade e encaminhando, com base no indiciamento, esse procedimento ao Poder Judiciário. Então, nós temos aí algumas características, foram ditas, que é um procedimento administrativo, sigiloso, inquisitivo, e conduzido, obviamente, pela autoridade policial, conforme prevê o artigo 144, parágrafo 1º, parágrafo 4º da Constituição Federal. Nesses termos, não é qualquer uma autoridade que poderá ali conduzir o inquérito policial. Sim, uma autoridade que foi aprovada no concurso de provas e títulos, conforme prevê o artigo 37 da Constituição Federal, e está ali lotada num cargo. Então, ela é a presidente do procedimento. Portanto, a autoridade policial deverá iniciar o auto
de flagrante ou por portaria. Desta forma, o inquérito policial se inicia por auto de prisão em flagrante e portaria, conforme foi dito. Caso a vítima represente criminalmente a autoridade, essa representação funciona como condição de procedibilidade e será anexado aí à portaria. De igual forma, a requisição da autoridade ministerial, do magistrado ou do ministro da Justiça. Também é possível que a parte nos crimes de ação privada faça um requerimento e este requerimento também será acoplado a essa portaria. Um terceiro poderá levar notícia-crime ou notícia-crime apócrifa, ou chamado de denúncia apócrifa, também poderá ser instaurado o inquérito, posteriormente através de algumas diligências. Dessa forma, o inquérito poderá ser então instaurado mediante portaria ou auto de prisão em flagrante. Havendo a prisão em flagrante do autor do fato, será este flagrante a peça inaugural deste inquérito policial. O inquérito policial ele tem um prazo para sua conclusão. Por exemplo, se o autor do fato ou o suspeito estiver preso em flagrante, o delegado de polícia, conforme prevê o artigo 10 do Código de Processo Penal e 10 do Código Penal, tem 10 dias para concluir o inquérito policial, com dias corridos. Entretanto, se o autor do fato ou o suspeito estiver solto, deverá o delegado observar o artigo 791, parágrafo 1º do CPP, e nós teremos que esses 30 dias poderão ser prorrogados por tantos dias possíveis. Entretanto, parte da doutrina entende que não é cabível haver tanta prorrogação, sob pena de constrangimento ilegal. Assim, o inquérito policial, que é um procedimento administrativo, conforme foi dito anteriormente, uma vez instaurado, não há a produção de provas e sim elementos de convicção, ou seja, deverá ser produzido elementos no prazo substancial, havendo prisão em flagrante ou estando o autor do fato solto. Haverá o quê? Investigações. Essas investigações deverão ser comprovadas em juízo. Uma vez instaurada a ação penal por conta do processo, deverá o Ministério Público comprovar tudo aquilo que foi dito e foi produzido no inquérito, excepcionalmente as provas cautelares, não repetíveis e antecipatórias, que aí no caso já foi produzido o contraditório diferido. Assim, a parte aí que tiver no bojo da parte autora, que é o Ministério Público, deverá comprovar tudo aquilo que está nos autos do inquérito, conforme prevê ali o artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz não pode, em hipótese alguma, sentenciar meramente com base no que foi produzido no procedimento investigativo. O caderno investigativo ele deve ser analisado na sentença, entretanto, no confronto de que foi produzido em juízo, ou que foi produzido fora dele, mas com o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade. Devendo aí, caso não tenha elemento suficiente para a condenação, obviamente, deverá aplicar-se o indúbio para o réu. Uma vez este inquérito, no seu andamento, o delegado tem um relatório a ser produzido. Esse relatório, ele narra todas as nuances que foram produzidas, que foram conduzidas, inclusive testemunhas que não foram ouvidas. Por exemplo, perícia, oitiva do investigado, no seu interrogatório, testemunhas. Tudo que foi produzido deverá ser narrado, informado para, ao final desse relatório, termos o chamado indiciamento, que é o ápice do inquérito. Indiciar vem de apontar, de indicar, onde, com base em tudo aquilo que foi produzido de forma fundamentada no relatório, deverá, obviamente, haver ali, por conta da autoridade policial, que é o delegado de polícia, o condutor do feito, indicar, apontar a autoria ou deixar de apontar, porém encaminhando todo este procedimento para o Poder Judiciário. Entretanto, é interessante que, uma vez o delegado não tendo ali indícios da autoria, obviamente, mas tendo a materialidade, ele pode perfeitamente instaurar o inquérito policial. Entretanto, não havendo a materialidade, hipótese alguma, pode haver o quê? A instauração desse procedimento.
Então, não pode, mesmo com base num pedido ministerial de uma requisição, não havendo lastros de materialidade, não pode o Ministério Público utilizar-se do seu poderio e obrigar o delegado a instaurar o procedimento, devendo o delegado sopesar se ali há materialidade ou não. Não havendo, não há como obrigar o delegado de polícia a instaurar o procedimento. Então, este deverá, de forma fundamentada, informar o porquê que ele vai deixar de instaurar, tendo em vista que não há, naquele momento, materialidade suficiente. Haja vista que a autoridade policial, conforme todo servidor público, ele age estritamente quando a lei determina, sob pena de violação. Uma vez concluído o inquérito, este inquérito ele é encaminhado ao Poder Judiciário e o magistrado deverá abrir vista para o Ministério Público. O Ministério Público, então, ele tem 5 situações a serem preservadas. Primeiro, oferecer denúncia. 2, requerer o arquivamento do feito. 3, diligências. 4, encaminhar o procedimento para o juízo competente. E 5, agora com a nova Lei 19.694 de 2019, a oferecer ali no caso, se não for hipótese de arquivamento, oferecer o acordo de não persecução penal, conforme prevê o artigo 28A do novo CPP. Assim, uma vez o Ministério Público, entendendo que é caso de arquivamento do feito, ele deverá, com base no artigo 28 CPP, requerer o arquivamento e, uma vez o magistrado entendendo que não é caso de arquivamento, aí se instala o conflito de atribuição. Este procedimento deverá ser encaminhado ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, então, irá encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça e este, conforme prevê o artigo 28 do CPP, deverá oferecer a denúncia, designar o novo Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento do feito. Porém, a nova leitura do artigo 28, ele tem uma modificação da seguinte forma: o Ministério Público não deve mais encaminhar o procedimento, quando requer o arquivamento, para o magistrado, ou seja, solicitar ao magistrado o arquivamento, porque com base no arquivamento, hoje, neste exato momento, não há necessidade do magistrado se manifestar com base no sistema acusatório, e sim uma autoridade ministerial. Se essa autoridade ministerial entender que é caso de arquivamento, irá homologar. Caso contrário, irá com certeza designar outro Ministério Público. Entretanto, esta nova leitura do artigo 28 do CPP está suspensa com base na medida cautelar do ministro do STF, Luiz Fux. Por conta dessa nova decisão, vigora ainda o artigo 28 do CPP, ou seja, uma vez o Ministério Público entendendo que é caso de arquivamento, deverá solicitar ao magistrado este arquivamento. Se o juiz entender cabível, irá homologar o arquivamento. Caso contrário, irá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Segundo, vendo que há indícios de autoria e materialidade, cabe ao órgão ministerial oferecer denúncia nos termos do artigo 41 do CPP. Por outro lado, entendendo ainda que não há elementos suficientes para oferecer denúncia, poderá o Ministério Público requerer ali novas diligências para o delegado. Lembrando-se que se o suspeito estiver preso ou indiciado, por conta de um flagrante ou uma prisão preventiva, é possível que o juiz tenha que relaxar a prisão. O adequado, então, é que se ofereça a denúncia e requeira diligências. Uma vez entendendo que não é caso de arquivamento, segundo a nova leitura do artigo 28A, de acordo com a Lei 13.964 de 2019, poderá o Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal. E este artigo 28 CPP traz um rol de dispositivos do qual haverá este acordo por conta do oferecimento do Ministério Público, tendo em vista que não é um direito público subjetivo do suspeito, do indiciado. Não é. O Ministério Público deverá analisar, com base na conveniência do caso,
o oferecimento desse acordo de não persecução penal. Esse acordo poderá ser oferecido para aquele que não cometeu crime com violência contra a pessoa. Este que está sendo agraciado com base nesse acordo de não persecução penal deverá pagar uma indenização ou reparar o dano. Não pode ter tido esse benefício no prazo razoável de 5 anos, porque se ele tiver tido esse benefício, ele não pode ter mais esse novo benefício. Então ele tem a oportunidade de ter o benefício. Uma vez homologado esse benefício, haverá o cumprimento dele. E uma vez cumprido este acordo de não persecução penal, haverá extinção da punibilidade, ou seja, haverá uma questão relacionada idêntica ao que nós temos no artigo 76 da transação penal, da Lei 9.099, de uma mitigação da obrigatoriedade do Ministério Público de oferecer a denúncia por conta da obrigatoriedade da ação penal. Ou seja, um dos requisitos de oferecimento da ação penal, que é a obrigatoriedade do oferecimento dela, está sendo mitigado por conta de um direito público e subjetivo? Não, por conta de uma situação no qual a lei prevê que o Ministério Público, analisando o caso concreto, observe se é passível ou não o oferecimento daquele acordo de não persecução penal. Sempre lembrando que esse acordo, primeiro, ele tem duas fases. Uma fase é o juiz das garantias, que está suspenso com base na decisão do ministro Luiz Fux. E uma fase que, então, como nós não temos o juiz das garantias, o juiz do feito deverá analisar de forma extrajudicial e, posteriormente, com a homologação, aguardar-se-á o cumprimento dele. Bom, essas são algumas das considerações que eu deixo para vocês com base no inquérito policial e até a próxima. Gostou?